Olá, eu sou Fê Piazza e hoje no Sem Crachá Vida Real, eu tô com um convidado muito especial aqui, uma história do nosso Rio Grande do Sul para contar e conhecer além do crachá. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fê. Rodrigo Cury, é isso, né? Isso aí, isso aí. Rodrigo Cury é o especialista em inovação da Fruc, uma marca presente na mesa de muitos gaúchos e que está sofrendo toda uma transformação há um tempo já sobre inovação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai querer que o Rodrigo tire esse crachá de Fruc e nos conte quem ele é. Mas começa um pouco, Rodrigo, se apresentando. Nascido aonde? É casado? O que faz um especialista de inovação na Fruc? Conta um pouco para nós sobre isso. Fê, obrigado pelo convite, que honra participar aqui do programa. E falando assim, me apresentando o lado A, né? Quem é o Rodrigo Cury? Especialista de inovação, sou formado em design. Hoje, à frente das iniciativas de inovação da Fruc, que são mais estratégicas, né? Quando a gente fala de inovação corporativa. É, E também sou palestrante, Aham. participo de bastante evento relacionado à inovação. Recentemente fui convidado pela ONU para participar de um relatório de futuros. Que Então, posso legal. dizer agora que sou autor É, convidado pela ONU, né? é um Então, orgulho. Não, a gente que está aqui para falar sobre esses orgulhos gaúcho é para falar mesmo, né? e todo ano o PNUD, né, faz um relatório de futuros do Brasil, junto com o Ministério de Tecnologia. E esse ano, então, a gente teve várias. É um relatório super completo, assim, e um dos ensaios ali é sobre pensamento junto com inteligência artificial e pensamentos de futuros ali. Fica a dica para quem está querendo olhar mais para grandes transformações e com foco no Brasil. Esse relatório é super legal aí de acompanhar. Muito legal. E, Rodrigo, tu falou, você é formado em design, né? Isso. Eh, Como foi? Primeiro assim, porque a gente pensa, designer, como é que ele é formado em design e está trabalhando na área de inovação, e envolve tecnologia também, né? Então, como é que começou essa história? Porque não foi sempre Fruc, né? O que que o Rodrigo fazia antes? Se formou em designer aonde? Você é gaúcho Eu mesmo? sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, desenhava muito, não me dava muito bem na escola, então passava mais tempo desenhando do que estudando, de fato, e tocando instrumentos e coisa que sempre fui muito Um mais pro artista. lado artístico da coisa. E, e acabou que como eu desenhava, no teste vocacional na época não tinha design. Era tipo Hum. assim, o teste vocacional era as profissões mais tradicionais. Uhum. E aí eu pensei, pô, eu gosto de desenhar, de repente eu faço uma coisa para desenhar produtos. E aí que eu caí no design, assim. E quando eu encontrei o design, eu me encontrei num lugar, assim, que eu realmente podia explorar um pouco da arte, né, de criatividade, criação, inovação, pensamento criativo, com a parte mais técnica, né, tangibilizar a criatividade e desenvolver produto. E aí eu me conectei muito com esse mundo. Hoje eu também atuo junto com a P Design, que é uma das associações de profissionais de design que tem um dos principais eventos e prêmios de design do Brasil, que é o Prêmio Bornancini. Então eu comecei a atuar muito forte com design, escrevi artigo e tal. Eu virei um cabeção assim do design. Aham. Só que nesse meio tempo eu fiquei muito amigo de alguns professores, o professor Vidal Gomes, que é um crânio assim do design, uma referência, e eles acabaram se transferindo de universidade e aí eu comecei na Uniriter e resolvi mudar para a URGS. Quando eu mudei para a URGS, eu encontro uma outra universidade, é um outro design. É um design muito mais voltado para a indústria, para desenho industrial. Então eu tinha mecânica, tinha cálculo, tinha física, e era tudo que na escola não ia muito bem, assim, É muito mais muito técnico mais e técnico. menos artístico. Exato. E o perfil de curso da universidade da Uniriter, na época era muito mais métodos criativos, design thinking na época que estava começando, né, a ser conhecido como pensamento do design para resolver problemas complexos. E na URGS era outra pegada, era desenho industrial mesmo, assim. Então eu comecei a buscar novamente uma coisa que eu pudesse me apaixonar e me envolver. E aí eu comecei a olhar para empreendedorismo, numa época que não existia ah, um ecossistema de inovação como a gente tem hoje. Não Nem se existiam. falava tanto em empreendedorismo, né? A gente está É, falando de é. 2009, 2010.
2011 por ali. E aí eu comecei a unir o meu lifestyle, que eu adorava skate, moda, com sustentabilidade. E aí eu resolvi desenhar um óculos a partir de shape de skate. E aí nasce a Preza, que foi meu primeiro negócio, que durou 10 anos. A gente então construiu uma fábrica de óculos de madeira com o conceito de reutilizar madeira para desenvolver produtos ecoeficientes com alto valor agregado. Então não era o downcycle, era o upcycling, né? Então a gente pega um material que não tem muito valor e bota design, né, desenvolvimento de criativo para valorizar isso. E aí acabou que a gente começou a ganhar prêmio, a gente começou alguns famosos, Marcelo Adnet, pessoas famosas começaram a usar os óculos e como o óculos está no rosto, chamou muita atenção numa época que não tinha muito óculos de madeira. E aí a gente começou a ganhar alguns holofotes e sai no jornal e sai na televisão. E aí entra um investidor anjo, aposta no negócio, né, como proposta de valor. Era uma startup. Era uma O que hoje startup. a gente Eu não chamaria sabia de. exatamente. Eu ia chegar As nesse ponto. startups já existiam, né, Rodrigo? Era isso aí. E eu lembro que quando meus pais são advogados, e aí eu pensava, não, quando o negócio. Primeiro que ele não nasceu como um negócio, ele nasceu como um hobby ali que eu queria fazer alguma coisa com madeira. Muito incentivo dos meus pais, assim, mas também aquela coisa. Tá, se não der certo, não tem dinheiro envolvido. Assim, é madeira ali, faz um óculos a partir do shape. Então a gente começou a desenvolver essas ideias dentro da universidade, assim, dentro do ambiente universitário. Só que aí começou a dar muito certo. E eu comecei a curtir desculpa, esse produto. E aí surge Sim, foi. investimento. E um investimento muito baixo, que eu acho interessante, porque a gente começa a contar essas histórias e ver assim, coisas de o quanto mudou em 10 anos, né? Porque já era um modelo startup, já tinha ali inovação, criatividade, tecnologia, que é um tripé hoje que não pode faltar em quem Isso. fala, quem quer uma startup. E não é nem só startup, né, Rodrigo? Hoje o mercado de trabalho pede muito isso, sobre criatividade, inovação, tecnologia, para trabalhar, seja em qual for o ramo. E aí você já tinha isso e trouxe de uma maneira com poucos recursos financeiros para um empreendedorismo. Isso aí. E aí, quando a gente começa com a marca a criar, como éramos designers, né? A gente começou a criar marca e desenvolver o produto. E aí vem os primeiros clientes grandes, Enzo Milano, marcas grandes, e a gente começa a vender toda a produção, porque eram 2, 3 pessoas produzindo os óculos Uhum. e fazendo comercial, desenvolvendo campanha e tudo mais. Então aquela correria de empreendedorismo, né? Que todo mundo que tem um negócio que começa, a maioria, sabe como é que é, né? Você atua no Exatamente. financeiro, no marketing, na venda, tudo. E eu lembro que eu passava o dia fazendo óculos, produzindo óculos de madeira cheio de pó, assim, né? E serragem. E aí de noite era faculdade. E aí eu sentava na faculdade todo sujo. E daí eu pensava, o que que eu tô fazendo na minha vida, né? E as coisas começaram a dar certo. E, e aí eu lembro que quando os meus pais precisava de algum negócio, assim, alguma opinião mais de direito, eu falava com meus pais, são formados em né, são advogados. E aí, quando entrou os investidores na conversa, eles me falaram, olha, a gente não entende nada de societário, então, assim, a gente não sabe como te ajudar. Hoje, tu tem um ecossistema de inovação que apoia esse pequeno empreendedor. E até falando em advogados, isso também mudou para a área de direito, né? Porque muitos advogados também foram se especializar nisso, porque é algo novo também, né? De como Sim, trabalha com esse novo grupo de empreendedores e exatamente. empresários, né? E aí eu tava num evento sobre, que era um hackathon, assim, era um evento de universidade da URGS, que o Lion Lopes palestrou, e ele era um advogado que falava sobre startup. E aí a minha startup, no caso, né, o meu negócio ali naquele evento era o Case. E aí eu pensei, eu preciso falar com esse cara, porque eu tô com investidores, né, sondando o meu negócio, já tô ganhando prêmio, já tô ganhando tração, clientes, faturando, e eu preciso falar com ele. Então hoje ele é um parceirão, assim, até hoje, e ele se especializou em fintechs, tech fins, e muito com startups nesse ambiente, tanto é que ele tem, né, sede ali no Caldeira, em São Paulo, enfim,
porque ele entendeu que esse negócio, né, que esse novo setor aí do mercado começou a crescer muito. Então essa foi um pouco da trajetória inicial assim da Preza, que depois evolui para um modelo de negócio mais de economia circular. Então esse é um pouco do meu Aham. início de trajetória profissional, assim, sai da universidade, entende que o criativo, né, a inovação ali na Preza eu estava aplicando no modelo de negócio, né, de economia circular, de sustentabilidade, de compra ativista, né, então o produto era totalmente ecoeficiente. E na verdade o que eu estava fazendo era inovação. Uhum. Então depois eu entendi que o meu negócio é inovar, é pensar em inovação, pensamento criativo, é como gerar grandes transformações. No caso da Preza, eu comecei fazendo isso inovando no meu próprio Instintivamente, negócio. né, porque Exato. foi sem não tinha um histórico familiar, não teve uma orientação e ainda assim deu muito certo. Aí você vende a empresa, a Preza foi vendida. É, a gente sofreu muito na pandemia, então a gente era um negócio Uhum. pequeno ainda, e quando entra a pandemia, a gente já estava com um modelo híbrido entre consultoria de economia circular, trabalhando com grandes empresas, com Uhum. Três Corações, FedEx, Uber, enfim, mas ao mesmo tempo com o negócio dos óculos, no momento que a moda do óculos de madeira já estava, e o mercado com produto chinês, enfim, diferente do que a gente já tinha lançado, no caso eram 7, 8 anos Uhum. anterior, né? Anteriormente a gente surfou uma onda da moda. E depois o mercado começou a mudar, a gente precisava diversificar, e aí entra a pandemia. Então, quando entrou a pandemia, o pequeno Sim. negócio sofreu muito, Uhum. e aí a gente entendeu que o modelo ideal assim para seguir era no formato de consultoria, Aham. porque a gente aproveitava toda a nossa rede de contato e desenvolvimento de eh, metodologia de design, né, que a gente desenvolveu com a Preza sendo o modelo, mas para outros negócios. Então, por exemplo, produtos a partir de cápsula de café com a Três Corações. Era o mesmo Uhum. modelo de criatividade, de desenvolvimento de produto que a Preza usava para fazer os óculos. Mas nesse caso a gente vendia a consultoria. Então a gente fez uma transformação, Uhum. encerrou a fábrica com o tempo, e aí eu entendi que também a minha ambição profissional não era consultoria, era assim gerar grandes transformações em grandes empresas. E aí eu encontrei a Fruc Hã. nesse movimento assim, e conectando já com quem é o Rodrigo, né? Aham. Nesse meio tempo, nasce meu primeiro filho, tenho 2 filhinhos hoje, e o Bento nasceu em 2020. Então, nesse turbilhão de Na coisas, turbilhão de pandemia, de mudanças, profissionais, aí nasce um filho, o primeiro filho ainda, no que é meio da todo um pandemia, e impacto. ninguém sabia o que que ia acontecer, né? Porque É. gravidez e tal. Então, aí eu entendi que tá, esse é o momento de eu também repensar a minha carreira. E foi esse a mudança que eu Hã. entendi que o que eu fazia era inovação, o que eu gostava de fazer era inovação e talvez ser o vetor ali, né, de grandes transformações. Então, eu encontrei na Fruc hoje justamente essa empresa grande que gera muito movimento no mercado e que me permite gerar grandes É, transformações, né, que como te a dá gente eu está ia te vendo. perguntar isso, desde o início tu teve essa liberdade de poder, criar, onde é que ficou esse ficou só como um hobby ou hoje tu ainda consegue colocar no teu trabalho a criatividade do desenho? Eu acho que o desenho, ele é uma plataforma para tu te expressar. Então, mesmo que eu não trabalhe com o design gráfico, digamos assim, tecnicamente, eu uso o desenho para anotar mapas mentais, para anotar observações de reunião. Eu preciso me expressar graficamente, porque é o jeito mais otimizado, inteligente de absorver conteúdo, né? Então, tanto é que o design thinking ele nasce com o desenho como base. Então, assim, eu tenho brainstorming, mapa mental, como que eu organizo, orquestro todas as informações de um projeto, não necessariamente com um desenho bonito, né, uma ilustração, mas Uhum. sim com o desenho como um sistema, né, como um esquema, como um diagrama. Então, eu acho que eu uso o desenho, né, a habilidade gráfica 100% de tudo que eu faço, assim, seja Ele tá presente no ele teu está dia a dia. presente. É. Não como uma ilustração, né, de um produto ou com um rendering, que a gente chama, de um novo produto, como eu desenhava os óculos antigamente, mas sim como
criativamente para desenvolver as ideias, sejam elas ideias de novos negócios, seja novos canais, desenho de jornadas hoje, que eu acho que o que eu mais faço é como que acontece a evolução de um produto ou a experiência de um cliente. Desenha essa jornada. E eu preciso de habilidade Uhum. gráfica para entender um pouco disso, né? Então, claro que hoje muito menos na mão, talvez mais no Miro, em alguma Uhum. plataforma digital, assim, mas eu acho que o desenho tá ali presente. E esse olhar criativo, pelo que eu entendi, eh, eh, a cara das latinhas Fruc mudou muito, da gente ver desenho, né, da gente ver cor, sem falar dos sabores, que começou na água. Tô errada? Não, né? As Água águas saborizada, saborizadas. a gente abriu esse mercado aqui no sul, não existia, se a gente vai na Uhum, gôndola em 2020, não tinha água saborizada no mercado do Rio Grande do Sul. A Fruc entende isso como uma tendência, olha para vários dados de mercado e também para uma inteligência, né, de negócio de 100 anos e lança isso no mercado e abre o espaço literalmente na gôndola para mais produto, ou seja, a gente tá num mar que parece vermelho, né? Que parece imerso com muito produto, com muito concorrente, com concorrentes gigantes de multinacionais. E a Fruc vai lá, entende o mercado, entende o gosto, né, do consumidor para definir um sabor, definir uma família de produtos que tem a ver com mais saudabilidade, com mais eh, hidratação, né? Então eu tomo água, mas eu gosto de um saborzinho, eu uhum. gosto sem perder a saudabilidade, né? Então, isso é uma leitura de mercado fantástica e que a gente conseguiu encaixar muito bem com o design, né, da lata, que ficou lindíssima, com a identidade Isso que visual. esse teu olhar, assim, crítico, ele tá em tudo isso, em toda essa parte que eu vejo como uma total inovação da Fruc, né. Eu lembro, da Fruc, quando criança, como não era uma preferência, né, não era uma marca de preferência. E hoje a gente tem, essa marca num outro, patamar, né, onde a gente: "Poxa, eu quero uma Fruc Berga", né, uma coisa muito gaúcha, a água saborizada, e isso tudo tem esse teu olhar, tem esse teu, desde o do desenho, como a gente está falando aí desse novo designer, até essa parte de inovação mesmo, de entender toda essa parte criativa. Na Fruc, assim, na parte de produto, a gente tem equipes que se envolvem diretamente no desenvolvimento do produto, análise de mercado, desenvolvimento de embalagem. A gente conta com alguns criativos, com algumas agências para nos apoiar nesse, porque são várias marcas, né? Fruc Bebidas tem o Eleve, que é o energético, a Água da Pedra, que é a água, tem os sucos naturais, contém, tem o Fruquito, tem, né, os sabores de refrigerantes. Então, a gente tem Bela Vista, a gente tem várias marcas. Então, é um trabalho muito pesado, assim, de criatividade que a gente trabalha com um ecossistema bem complexo, assim, bem robusto. Ah, mas o DNA da Fruc sempre foi inovar. Então, mesmo quando a empresa tinha, mesmo antes de ter uma área, porque hoje existe alguém responsável por Uhum. inovação, né, corporativa, mas antigamente não tinha. Só que o DNA da empresa sempre foi de fazer diferente, né? Justamente pela história da família, né? Que nasce, né, de um negócio que não era o negócio principal da família, que era lá em Arroio do Meio, que numa época que cada cidade, micro-região, tinha o seu fabricante ali de soda, Uhum. e começa com Bela Vista, com a cerveja. Então tem uma história de evolução de produtos, né, da família que começa muito orgânica e vai tomando corpo com o tempo até entrar então mais fortemente o seu Nelson, que hoje é atual presidente do conselho, com uma visão completamente de inovação, de olhar para o mercado, de olhar para oportunidades, de pegar eh, referências de, enfim, viagens para benchmark, né, para entender o que o mercado mundial está falando e aí traz isso como conhecimento, como inteligência, junto com um olhar para pessoas, com um olhar assim de cuidado. Então, assim, a primeira estação de tratamento de efluentes industrial foi da Fruc nos anos 80. Primeiro Isso computador, em Lajeado ou isso já em em Lajeado. Lajeado? Então, assim, quando a gente olha para a história, tanto é que lá em Lajeado tem um parque com uma casa Fruc que conta a história, toda essa história de empreendedorismo que é fantástico, assim. Então, já existia, né, sempre existiu, e muito
pela figura do seu Nelson, que é uma pessoa incrível, essa, esse olhar para a criatividade, para fazer diferente, esse incentivo para o novo. E um olhar para pessoas, né? Um olhar muito cuidadoso para as pessoas. Então, acho que esse ambiente facilita tu ter um ambiente seguro para criatividade, para inovação, porque a inovação ela tem que permitir o erro, tem que trabalhar o erro como um Exato, aprendizado. é. Não tem como, até porque a própria palavra tá dizendo, né, tu tá inovando, tá fazendo algo novo. Então, ele é totalmente suscetível ao erro, a enganos, né, então não você tá buscando algo novo, então é muito teste, muito vamos ver como é que o que que as pessoas acham disso, qualquer coisa a gente refaz, né, faz de E a primeira novo. coisa que se olha numa empresa de bebidas, numa indústria de bebidas, é a inovação em produto. Mas tem muita inovação por trás na indústria, eh, nas soluções do negócio para entregar o produto, seja em logística, seja em atendimento. Então, hoje, existem equipes que são muito envolvidas e são provocadas a trazer o novo, a inovar. Né? Tanto é que, ano passado, faturamos o primeiro bilhão justamente nesse crescimento que a Fruc vem crescendo 20%, 30% ao ano. Nos últimos 5 anos, assim, um crescimento impressionante, porque é uma Uhum. indústria robusta, não é uma startup, né? É. Então, mas é muito pautada nesses valores, sabe? Que eu acho Uhum. que os valores se permanecem e com esse propósito e com constância nesse propósito, eu acho que a obra está sendo muito construída assim, pautada nesses valores e nesse propósito. E Rodrigo, voltando para o Rodrigo CPF, sem crachá, 2 filhos, idade deles, o O menor Bento agora está com 5 e o Otto com e o 2. Otto com 2 aninhos. Eu vejo algumas coisas no teu Instagram, muito de natureza, com a tua esposa, que é uma mulher linda. Vocês ainda trabalham juntos de alguma maneira? Ela te A gente assessora? trabalha juntos porque a minha família tem uma nanovinícola. Olha, mas Temos uma essa eu não nanovinícola. sabia, essa é uma novidade para mim. Me conte dessa nanovinícola. Temos Onde? uma vinícola em Viamão, Em que ela em Viamão. Viamão. A A gente gente já tem pensa nanovinícola, onde é que a gente pensa? Serra Gaúcha, Eu né? eu fico olhando para quem está vendo aqui, eu falo com quem está atrás das câmeras. A nossa assessora O nosso de staff. a nossa, né, personal stylist aqui, a Fê Dutra, e a Camila, que dá todo o nosso apoio aqui para essas gravações. Então, por isso que às vezes eu fico olhando para elas. Falou em nanovinícola, a gente não pensa em Serra? Pensa em Serra. Não, é em Viamão. Olha o nosso Rio Grande do Sul de novo aí. Vamos a nanovinícola. Inclusive, temos 3 vinícolas em Viamão. É um roteiro turístico Hum. já. O turismo em Viamão está crescendo muito. Esses dias teve um Vamos prêmio. ter que ir a Viamão na nanovinícola do Rodrigo Cury. Ó, estão convidados, Vamos gravar um convidadíssimos. programa na nanovinícola. E a gente produz 3.500 garrafas por ano, então é uma produção muito pequena. Mas essa é uma história, né, do meu pai, assim, que começou a empreender um negócio que não era para ser um negócio também. Ele queria fazer vinho, só que o vinho começou a ficar muito bom. E eu, como designer, comecei a fazer os rótulos, né? E os rótulos ficaram legais, a gente começou a chamar algumas E atenção. aí já muda uma coisa, né? Porque os teus pais são advogados. Aí É, tem a criatividade e o empreendedorismo no sangue, né, Rodrigo? tem sim, não posso negar. E aí acabou que um sommelier, né, algumas pessoas muito influentes do vinho, começaram a olhar com outros olhos para aquele vinho que estava sendo produzido ali e levaram para São Paulo, numa enoteca, que é a Enoteca São Vincent, que é muito frequentada por alguns artistas. Então a gente começou a ser conhecido e começou a virar o vinho preferido de Camila Pitanga, de Zeca Camargo e pessoas desse contexto. Ai, mas também pode ser um vinho preferido nosso, né, Também meninas? pode. A Fê Piazza, a Fê Dutra, a Camila. Você aceita também? Todo mundo aqui está aceitando. Então, Finca Tuíra é o nome da vinícola. É Onde a um gente sítio, encontra para comprar? fincatuira.com.br, que é o nosso e-commerce. Hoje a gente vende só para consumidor final. É uma produção muito pequena, é feito com muito carinho, com muito amor, num sítio familiar. Então, Uhum. assim, a gente tem um roteiro turístico, a gente recebe visitantes, mas é um roteiro de um sítio familiar, né? Então, não é uma coisa comercial, assim, e é um vinho feito com mínima intervenção. Então, a gente não usa nenhum aditivo para a fermentação. A fermentação acontece de forma espontânea. Então, a gente tem vinhos com todas as notas e toda a complexidade dos vinhos fica ainda mais
evidente num vinho natural, num vinho de mínima intervenção. Então é fantástico esse mundo do vinho, assim, não é uma coisa que eu trago no meu perfil do Instagram, por exemplo, mas a gente trabalha nesse negócio aí Mas tem o Instagram da marca? tem Finca Tuíra, já temos há 11 anos o negócio Olha só, e Rodrigo. e é muito legal, assim, acho que é um momento de família, sabe, é um momento de confraternização, acho que o vinho é muito Aham. legal por ter todo esse contexto, e estão convidadíssimas para Vai ser conhecer a uma vinícola. honra, uma honra. E eu estava falando do teu Instagram, porque e aí olha como as coisas vão se conectando, né, porque eu vejo muita coisa de natureza sua, né, em cachoeira, e isso, é uma alma artística, né, porque normalmente a pessoa está muito conectada a isso. Então vejo, você com os filhos, com a esposa, isso é algo que realmente faz parte da rotina de vocês? Sim, a gente tem a minha vida e o meu dia a dia é muito dinâmico, né, em ambientes de inovação, em ambientes de tecnologia, e eu fui criado em Porto Alegre, mas todo final de semana, religiosamente, eu ia para o sítio. E o meu sítio ali em Viamão, o sítio da família, tem bugio, tem ema, tipo assim, é um lugar que é um santuário, assim. Hum. Então eu tenho muita necessidade de me conectar com a natureza. Então hoje a gente tem um 4x4 e viaja por aí, pelo Rio Grande do Sul, principalmente, para conhecer lugares que a gente talvez não conheça. Por exemplo, uma vinícola em Viamão. Uma vinícola em Viamão. Essa conexão vem já de família e tu sente já, nos teus filhos, eles permeando esse caminho, assim, também mais voltado para essa criatividade? Com certeza. A gente tem assim, tanto com criatividade, mesmo, porque eu amo criatividade, eu acho que isso desenvolve muito o ser humano, e gosto muito de natureza. Então a gente associa essas duas coisas, porque bom, eu e a Kelly, que é minha esposa, a gente opta por não dar muitas telas para as crianças, então a gente tem que ter presença, né? Então tem envolvimento. Como que a gente consegue envolver crianças num acampamento? A gente tem uma barraca de teto do nosso carro, no meio do nada, uma cachoeira, né? Como que a gente consegue ter uma viagem tranquila com duas crianças de 2 e 5 anos durante 6 horas no carro, sem tela? É, muita criatividade dos É pais. muita criatividade. E É, acaba que eles conversam é. muito, eles observam muito. A gente parou num lugar que eu pensei, bah, eles não vão gostar, porque é uma lagoa que tem aves migratórias, que pra mim é maravilhoso, Uhum, meu Flamengo e tal. Mas eles, tipo assim, tá, cadê as uhum. aves, né? Eles adoraram, porque, tipo, era um lugar que a gente fez uma trilha. A gente tava com um grupo, que são os Guarás, um grupo de 4x4, que eles adoraram a história de fazer a trilha e tal. E tinha bota no carro e não tem problema de botar o pé na Aham. água e sujar o carro. Nosso carro é para isso, entendeu? Ele é para aventura mesmo. Então a gente coloca a barraca de teto todo ano, ali por outubro até abril. E Que aí fica legal. aquela coisa em cima do carro, mas é o que a gente usa para viajar e fazer nossas aventuras por aí. E essa essa oxigenação, assim, no cérebro, isso com certeza contribui muito, tanto para desestressar, claro, de um ambiente mais fechado, né, nas telas, que depois no horário corporativo você vai ter isso, mas que traz toda essa inspiração também, né, de como, continuar inovando, porque a gente busca essas referências, né. Eu acho que a criatividade ela trabalha muito, o pensamento criativo trabalha muito também com o ócio criativo. Então a gente precisa desse movimento de euforia, de insight, criatividade, né? Vamos fazer aqui um brainstorming, buscar Uhum, referências e tal, mas também do, da ausência de ruído, sabe? Do vazio, assim. Eu uhum. acho que é aí que começa que o cérebro está trabalhando realmente para gerar um insight que daqui a pouco era muito improvável. Tu E é isso que a falou IA não consegue ainda Exato, tu falou copiar. essa palavra do, ócio criativo, né. Eu tenho lido muito sobre isso, porque a gente, que, vem, né, tá nessa geração que acompanhou, que não tinha internet e de repente a gente começou a ter, e e a gente cai nessas armadilhas de que sucesso, produtividade, criatividade está envolvida em eu estar o tempo todo produzindo. E produzindo, profissionalmente.
né? Eu tenho que estar sempre lendo, pesquisando, eu tenho que estar ativa nas redes sociais, eu tenho que estar numa reunião, tenho que estar num evento, tenho que estar palestrando, tenho que isso, tenho que estar aquilo. E quando a gente, aí vem tantos casos daqui a pouco, né, de ansiedade, de pânico, de burnout, de tantas outras coisas. E aí a gente começa a se envolver mais com isso, com o que vem do ócio criativo. E aí a gente vê a importância de sim, é preciso, eu preciso fazer algo nada a ver com a minha profissão, que parece nada a ver, mas que depois vai acabar contribuindo de alguma certa forma. Ou mesmo de tipo, não, para mim, prazeroso é ficar em casa sem fazer nada. Eu quero ver algo na TV que não contribui em nada diretamente para o meu trabalho. Né? Tipo, sei lá, eu sou empresária, mas eu tô ali vendo novela, série, desenho, e a gente vê quanto essa limpeza no cérebro depois me torna muito mais produtiva. Eu acho que isso que tá, do teu pensamento, eu acho que ele tá muito acelerado lá na Europa, nos Estados Unidos, onde tem muito mais movimento com relação à tecnologia, né, com relação à robotização, automação, e, e tem um movimento que está acontecendo muito, e que um dos roteiros que a gente mais gosta em família são as cabanas de Viva Lá Fora, ou Viva Lá Fora, não sei o Instagram. Eu acho que é Lá Fora, isso. Hum. São cabanas que tu é convidado a desconectar completamente. Então, tu coloca teu celular numa caixinha Uhum. e tudo que tá ali é analógico. Eu acho que eu vi alguma coisa Pode tua ser. sobre isso. É um roteiro que a gente adora. E é isso, é toca-disco. É um lugar que não tem Wi-Fi. Então, assim, já é para tu te desconectar mesmo. Então, acho que tudo é repertório, assim. Eu acho que repertório é o grande... Talvez seja um tema do futuro, assim, do futuro de curto prazo. Porque quando a gente olha para o uso da IA, né, de uma forma mais genérica, assim, tá todo mundo usando as mesmas referências, tá todo mundo tendo as mesmas respostas com Uhum. variações pequenas. Então, quanto mais repertório a gente tem de vida, seja assistir uma série que te transmita emoção, seja uma viagem que te transmita também sentimentos, ou qualquer experiência que tu consiga ter repertório, isso vai refletir no teu trabalho criativo. E quando eu falo criativo, não é só o designer, o Uhum. artista, o músico, é o advogado que ele Uhum. precisa pensar numa tese, que ele precisa costurar uma argumentação, é num esteticista que precisa um olhar criativo para É. que ele consiga executar o trabalho dele. Então, assim, acho que quebrar um pouquinho também o lance da criatividade e de o criativo, né? Aquele cara parece muito criativo. Mas, né, acho que isso todo mundo pode e deve usar a criatividade no seu dia a dia. E acho que repertório é uma das coisas mais importantes hoje, assim, sobre isso. E Rodrigo, como é que você vê o teu futuro a curto prazo? Porque há um tempo atrás a gente podia programar a vida, as próprias empresas, né, faziam assim programações para 5 anos, 10 anos. Era muito comum isso, né, ter essas programações, tanto de lançamentos, de crescimento, né, se fazia para 5, 10 anos. E hoje a gente fala muito de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, sendo que tu vai revendo isso quinzenal em reuniões, né, se tá dando certo e tá o futuro, ele tá logo ali, mesmo, né. Eh, o que que o Rodrigo Cury hoje, que já permeou, eh, tem na alma o designer, que teve a sua própria empresa, que é palestrante, que é consultor, que está numa empresa super referência no Rio Grande do Sul e Brasil, mas que está aí envolvido com uma vinícola, que tem uma essência ligada, super ligada à natureza, que tem os 2 filhos pequeno, eh, o que que você quer, o que que você planeja para sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, num curto prazo? Pois é, eu acho que eu tô tão feliz, sabe, com conseguindo equilibrar todos os pratos mais importantes, assim, né, de vida, né, tanto de trabalho, tendo uma evolução e entregando um valor tão legal para a Fruc com o meu trabalho, com a inovação. Eu acho que as pessoas que estão conectadas a mim estão, sabe, também estão em sinergia, assim. Eu acho que os meus filhos estão super bem, saudáveis e agora com uma escola que eles estão achando incrível e crescendo super bem. A gente está num momento de família muito bom, muito positivo. Mas a única constância dessa vida é a mudança.
Então, assim, eu entendo que tô curtindo muito esse momento, tô vivendo muito hoje, mas pensando também no crescimento dos guris, sabe? São 2 Uhum. gurizinhos tão lindinhos e eu quero estar muito presente com eles, entendendo que esse momento passa muito rápido. Então agora o Otto com 2 anos começa a falar, começa a conversar e tal, e eu quero estar com eles. Uhum. Então o que É eu uma sei é delícia. essa Se tu já presença, tem o assim. outro que tem 5, então tu já sabe o quanto isso passa rápido. É isso. Então o meu plano é seguir aproveitando cada momento, assim, desse que eu acho que é o momento da minha vida, assim. Uhum. Então eu tô feliz, tô curtindo, sem muitos planos audaciosos para dominar o mundo, mas curtindo todas as mudanças e transformações que estão acontecendo hoje. Que bom, legal. Rodrigo, eu quero te agradecer imensamente. Eu já tive oportunidade de te ver profissionalmente em alguns lugares. O Rodrigo sem crachá eu só via um pouco pelo Instagram. E é muito bom, prazeroso saber que você tem esse envolvimento verdadeiro, né, com a criatividade, com o meio. Eu vejo muito isso como artístico mesmo. E de estar transmitindo isso para os teus filhos, são valores importantes. E poder compartilhar com as pessoas, né, que a gente tem um profissional e uma pessoa assim aqui, gaúcho também, fazendo história junto de uma marca que é importante para nós, mas principalmente fazendo história na tua vida pessoal e para o Rio Grande do Sul, seja em Olha que qual honra. for a empresa que você está, né? É uma história, porque tem aí já a tua marca, quem sabe no rosto de tantas pessoas que estão usando Preza até hoje. Sim. O que eu fico muito feliz é quando eu tô num summit, às vezes eu tô num palco e eu olho e tem gente usando o Preza e vem um conflito assim É, de, nossa, eu tô aqui no palco falando de aham. Fruc, muita gente se interessa pela Fruc, então quando num Gramado Summit aparece Fruc na tela, para um monte de gente, fica olhando e tal. Então é um momento que tá super legal, assim, de colher um pouco também, mas também plantar bastante. Então, eu te agradeço muito o convite, vida longa ao programa. Que legal essa conexão que a gente teve e espero que quem está do outro Hum, lado e conseguiu conhecer um pouquinho mais do Rodrigo também se conecte, porque eu sou um cara super é. aberto, super tranquilo e adoro falar sobre criatividade, sobre inovação. Então, assim, muito obrigado pelo papo, É pela. verdadeiro isso. O Rodrigo é uma pessoa super atenciosa, que disponível, né, principalmente para colaborar com toda essa nossa sociedade que também anseia por saber mais sobre tecnologia, inovação, criatividade, e agora pode conhecer o que mais ele pode colaborar, conhecer a vinícola também, saber que, porque às vezes a pessoa associa, né? Ah, é o Rodrigo da Fruc. Aí, então, poxa, será que o cara faz isso? Parece que já nasceu na Com um Fruc, né? rótulo, né? Assim. É. E não, né, tem toda uma história atrás disso, tem uma cara super bacana a história da vinícola, que em outro momento a gente vai poder explorar isso melhor, mas as coisas vão se conectando. E essa é a história do nosso Rio Grande do Sul, são pessoas que fazem o nosso estado acontecer e que nos enche de orgulho, porque são histórias que a gente orgulhosamente lança para que as pessoas conheçam, curtam, comentem, fale com ele, busque ele nas redes sociais também e espalhem essa história para que ela seja conhecida não só no Rio Grande do Sul, não, muitas vezes é conhecida só naquela cidade, naquele bairro super fechado, não, a gente está aqui abrindo essas histórias que fazem o nosso Rio Grande do Sul para que elas sejam compartilhadas e a gente se orgulhe cada vez mais do nosso estado e de tudo que acontece aqui. Então, muito obrigada mais uma vez. E para você que está aí, siga nos acompanhando nas redes sociais, compartilhe, curta e até o próximo programa.